Olá, boa noite a todos. Eu sou a Ana Teles, estou hoje aqui com vocês pela Frente Ampla, abrindo esse momento de debate num dia tão especial, que é o Dia da Consciência Negra, né? Lembrando aí a todos que a gente tem uma programação muito interessante, muito legal no Viradão, né, suburbano, e gostaria que todos vocês continuassem com a gente até no domingo. Bem, é com muito prazer que nós da Frente Ampla, Viradão, militantes do subúrbio, trazemos aqui para vocês hoje um bate-papo bastante importante, não só pela data, mas por todos os nossos dias, né? O nome do evento se chama Vidas Negras Importam, e é sobre essas vidas que vamos falar nesse momento, ok? Não podemos deixar de lembrar de Zumbi, né? Essa data é uma data que marca a morte desse homem de liderança negra. É importante também falarmos de Oliveira Silveira, né, que é o idealizador dessa data de 20 de novembro. Lembrar também de 1978, que é onde o movimento de negros unificado resolve, né, pensar essa data melhor. Falar de 2003, que essa data, né, ela chega no contexto escolar, e em 2011, que a gente consegue, em alguns lugares do nosso país, determinar essa data como uma data importante de reflexão. Né? Fora do Brasil, a gente tem referências não muito agradáveis, né? Que é o caso da morte de muitos outros negros, mas aí eu vou falar de George Floyd, e que alguns críticos chamaram até de um movimento que influencia no Brasil uma micareta, né, racial, que na verdade é uma fala infeliz. Mas eu também queria dizer que esse movimento nos Estados Unidos traz para a gente algumas reflexões interessantes, potentes, onde a gente pode estar discutindo o tipo de violência contra os nossos corpos no nosso território, nas favelas e no nosso chão. Né? E agora eu também gostaria de pedir um segundo de reflexão em relação à nossa ancestralidade. Perdoem, eu estou nervosa. Pedir também esse um segundo de silêncio por uma reflexão pelos nossos irmãos africanos, né, que morreram no mar, na Calunga Grande, tentando fugir, né, do seu território, tentando sobreviver. Pedir por todos o nosso sagrado, independente de contexto religioso, que cada um aqui, cada um aí de casa siga. E antes da gente pensar nesse um segundo, eu gostaria também de fazer uma reverência, né, a toda a população de mulheres negras do nosso país. Então, um segundo de reflexão e de consciência para a gente. E aí, vamos à nossa mesa, que hoje está composta por Mônica Francisco, deputada estadual pelo PSOL, eleita com mais de 40 mil votos, ativista, negra, favelada, assessora de Marielle Franco, que está presente em nossas vidas, importante acadêmica, uma pessoa que está sempre na luta com a gente, onde tem que estar. Falar também de Marcelo Dias, um representante do MNU, coordenador nacional desse movimento, que movimenta nossas vidas, ligado ao movimento sindicalista, suburbano, e falar também com
José Geraldo, né, que é de um movimento também bastante interessante, anticapitalista, né, o movimento Minervina de Oliveira. Tá? Então, eu abro a mesa com a Mônica, que vai dar esse alô para a gente. E a minha provocação para essa conversa começar é que não dá mais para fazer política sem nós. Querida Mônica, te convido para esse bate-papo. Gente, que honra, que prazer, que alegria. A gente está nesse 20 de novembro, entre os nossos. Ele começa com um soco no nosso estômago e na nossa alma, entendendo que nem no dia em que a gente provoca a sociedade brasileira a pensar nos males e nas dores do racismo, os socos que mataram o nosso companheiro e irmão João Alberto, nos acordam para a realidade dura, realidade da qual a gente nunca fugiu, né? A gente sabe bem, mas a gente acordou achando que ia celebrar, ia discutir como avançar ainda mais, e a gente vivencia esse dia tão duro. Mas é uma alegria estar entre os nossos, entre aqueles que chegaram antes de nós, como Marcelo Dias, que criou a comissão que hoje eu vice-presido com muita honra, a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Cor, Raça, Etnia, Procedência Nacional e Expressão Religiosa. Apresentada por Ana Teres, essa mulher negra, o quanto é importante que as mulheres negras sejam protagonistas. Geraldinho, nosso mais velho, né? Nos ensinando a como não sair da luta. Damião, guerreiro, aguerrido, importante. Por isso não dá mais para fazer sem nós. Quando eu faço essa provocação a partir do discurso do lançamento da minha pré-candidatura na Associação Brasileira de Imprensa, onde eu, Mônica, Francisco, a gente ainda está, mas 95% de chance, a primeira mulher negra num evento pessoal a lotar a ABI com pretos e pretas, colorir a ABI. Por isso não dá mais para fazer sem nós. É impossível continuar o projeto de sociedade, o projeto de nação, sem o elemento negro da sociedade brasileira. Nós produzimos essa nação, nós geramos essa nação, nós resistimos até aqui. Muitos disseram, essa é uma fala de agitação. Entendo, até porque muitas pessoas não me conheciam, né? Não era uma fala de agitação, era uma fala de confirmação de que é impossível que se continue produzindo algo nesse país, produzindo pensamento, produzindo projeto de sociedade a partir das artes, da cultura de maneira geral, das ciências. Nós vimos uma baiana, uma mulher nordestina, fazer parte da equipe que em 48 horas mapeou o genoma da Covid-19. É impossível manter o epistemicídio, a produção científica, vinda a partir das nossas reproduções de vida, dos nossos espaços, dos nossos lugares, da nossa vivência, da nossa experiência, enquanto elemento negro dessa sociedade. É impossível que se construa um projeto de nação pós-pandemia, trazendo para o nosso contexto atual, sem o elemento negro. Como o nosso mais velho, o nosso ancestral, Milton Santos, nos orientou e reverbera até hoje, nós daremos as respostas para as nossas próprias necessidades, nos nossos locais de reprodução de vida. Então não dá mais para fazer sem nós. É impossível que se tenha ações, sejam elas quais forem, organizadas, institucionalizadas, sem que a presença do elemento negro, da mulher negra e do homem negro façam parte dessa construção. Não farão mais nada sem nós. Nada sobre nós ou sobre a sociedade brasileira sem a nossa presença. Eu afirmo que
do mirante das nossas vicissitudes, das violações que sofremos, da brutalização dos nossos corpos, da nossa existência em tragédia, desde que fomos sequestrados em África e vivemos em diáspora nas Américas e na Europa, desde o nosso sequestro, a nossa existência em tragédia, a partir da diáspora produzida pelo elemento branco da sociedade, construindo na branquitude o seu sistema de poder opressor. Nós, de fato, hoje, século XXI, 2020, no seu apagar das luzes, reafirmamos: é impossível que se construa qualquer ação. E do alto, do mirante, de toda essa existência em tragédia, nós podemos produzir um outro modelo de sociedade mais justo, menos desigual, um outro modelo de sociedade que priorize a vida, que seja, de fato, um projeto que priorize a vida de todas as pessoas, não só das pessoas negras. Nós, negros e negras, temos a capacidade de produzir uma outra sociedade, um outro mundo melhor possível. Não só para nós, como querem também nos estigmatizar, dizendo que nós só podemos produzir a partir da pauta identitária. Esse é mais um elemento da estigmatização e da diminuição da nossa capacidade intelectual, técnica e política. Nós podemos produzir resposta para toda a sociedade. É verdade, Mônica, é verdade. E o seu trabalho também na Comissão em Combate às Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Procedência Nacional, é um projeto que você traz para a gente, através das suas redes, todos os dias, isso de forma muito fácil, né? Com um diálogo muito fácil. E eu te agradeço, né? Porque eu sou professora da rede pública e particular, e a nossa luta ela é um pouco intimista, né? No tamanho da sua, né? Que você fala para uma nação, para um contexto de Rio de Janeiro, e através das redes você vai a qualquer lugar. Então, é muito importante que sejamos negros e negras, brancos e brancas, humanos conscientes, né? Então, realmente não dá. A gente viu nessas eleições que a gente começa a lançar um sinal, e é isso que a gente espera. Eu ainda tenho uns minutos com você e queria que você falasse dessa comissão, né, desse trabalho, para que você motive também pessoas a entrarem nessa luta, né? Nesse caminho, que acessem, opinem, e é isso. Ana, obrigada pela oportunidade de poder falar. Eu acho que é importante isso, porque acho que um ponto a gente coloca como inflexão na sociedade, não só a partir da eleição de domingo, de que a forma que a gente faz política é diferente. Às vezes as pessoas... Mas como? Nós partimos de lugares diferentes, nossos pontos de partida são diferentes, a nossa forma de reprodução de vida é diferente, o nosso olhar em perspectiva para a sociedade é diferente. E a gente traz isso para o nosso fazer político institucional. Fazer político institucional de uma pessoa negra, e Marcelo está aqui, já teve essa experiência, eu não venho de uma construção de experiência partidária orgânica, essa inaugura, né, há 2 anos e meio, uma experiência mais orgânica, mas acompanho a experiência partidária há alguns anos, né? Então, a nossa existência política, ela agrega ao fazer político institucional, organizado, engessado, uma outra forma de ação. Não sem tensionamentos, porque gente preta é gente que anda em bando. Gente preta favelada, mais ainda. Gente preta periférica, mais ainda. Então, a gente traz para dentro desse espaço institucional essa nossa ação em bando. Não é à toa que a nossa mandata é mandata quilombo. E a mandata quilombo, no sentido mais amplo, né, saindo do senso comum do que é o quilombo, é um lugar de estratégia, é um lugar de negociação política, é um lugar de abrigo, de acolhida, de refúgio, mas é um lugar de reconstrução política de um ideário completamente diferente do sistema.
do nosso jeito de fazer. Então, a nossa forma de falar, a nossa forma de atuação política é completamente diferente. E eu chego à Assembleia Legislativa com essa promessa de campanha, de que o nosso mandato precisa ser ocupado. Eu tenho um conselho político do mandato que eu dizia na campanha, não dá para ser um conselho de notáveis, com nomes importantes, por exemplo, como dessas pessoas que estão aqui nessa noite, mas precisa ser um conselho que incida, porque a gente que vem do movimento social, da militância, a gente entende o que é a importância do controle social, do monitoramento, da transparência, da incidência. Obviamente, né, esse é um espaço que precisa ser ocupado. Se a gente espelha a sociedade, parte dela, como uma mulher negra, né, e tenta ser representativa desse lugar, se a gente reorienta a ocupação desse espaço com um número maior de pessoas do que é o habitual em mandatos políticos, dizendo, olha, a gente vem de um movimento social de economia solidária, de geração de trabalho e renda, então a gente vai gerar trabalho e renda para mais pessoas. A gente poderia trabalhar com 2, com 3, com 5, com 10, não, a gente quer trabalhar com 30, porque são 30 famílias, para além de 30 articuladores políticos, para além de pessoas que estão incidindo, que estão militando, que vão ter uma experiência de organizar a sua vida, a sua militância e o seu ativismo político com qualidade de vida. Então, um mandato como o nosso, uma mandata como nossa, né? Lembrando que isso também foi uma discussão política, vamos reafirmar o lugar das mandatas? É mandata? É mandata. Aí a gente vai estudar um pouquinho. Né? E mandato, olha só, mandato vem do latim manus datas. Então, mandata está certo. Então, se é mãos dadas, é no feminino. Então, é mandata. Tudo tinha que ser mandata. Então, a mandata é uma experiência que, a partir dos nossos corpos, ela precisa incidir. E a gente chega à LERJ querendo presidir a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos. A gente não consegue. A gente consegue a vice. Mas a gente, né, vem com a estratégia, eu digo que é a minha alma favelada, o espírito favelado, de militante, ativista, moradora, minha vivência, minha experiência de vida, a minha constituição enquanto sujeita política é na favela. Como trabalhadora secular, é na favela. Então, esse espaço me orienta e me ensina. E é com ele que eu consigo sobreviver nessa arena, cotidianamente. Que é uma arena mesmo. Literalmente, os dedos estão ali, ó, querendo finalizar a gente, mas a gente está ali lutando bravamente. Então, assumir a comissão de trabalho, que é a comissão que eu presido, Seguridade Social, Legislação Social, e vice-presidir a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, é fundamental para incidir na pauta de negritude, para interseccionar a pauta de negritude e trabalho, sendo o mundo do trabalho, hoje, o lugar onde a classe trabalhadora vivencia os maiores processos de diluição da sua existência cidadã, onde a nossa cidadania é extremamente mutilada, e onde a gente percebe o maior número de violações. Essa classe trabalhadora que tem cara, tem cor, tem gênero, tem localização de moradia e tem uma existência consentida, permeada de extremas precarizações e é alvo da política de morte do Estado. Morte simbólica e morte concreta. Então, a gente procura ir finalizando com uma pauta, a luta antirracista como uma luta constante a partir da produção legislativa e da atuação no parlamento. Desculpa se eu me alonguei. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu também peço desculpas, porque eu deveria antes ter apresentado o Damião, né? Mas eu fiquei tão nervosa que eu saí atropelando. Damião, você está por aí? Você me desculpa? E aí depois eu volto com o Marcelo Dias. Damião? Olá, tudo bem? Estou aqui. Você me perdoa? Não, que isso? É entendível. Estou perdoadíssima. Fica à vontade. Tá bom, obrigada, companheiro. Vai você. Eu vou falar. Tá, então vou me apresentar aqui. Eu sou Damião, né? Damião Chagas.
Estou fazendo parte aí dessa família aí da FAI, da Frente Ampla Suburbana. Tive esse privilégio aqui de estar representando a nossa frente, né, falando um pouco da nossa vivência, nossa experiência, né, nesse mundo, né, fazendo essa luta antirracista, né, que é uma luta diária, é uma luta que vem dos nossos ancestrais, né, e estamos aqui, estou tendo esse privilégio aqui, contribuir, falar um pouco, né, desse epistemicídio, né, desse genocídio que a gente tem nosso país e no mundo, né? Nessa diáspora que a gente teve aí, da diáspora africana, e aonde o povo africano chegou, ele infelizmente ele não foi bem aceito. Ele teve que lutar sempre para conviver e para sobreviver, né? Aí eu vou pegar uma fala até da nossa querida filósofa Djamila, né, que ela falou, né? Ser feliz num país onde nos odeiam é um ato de resistência, né? E é isso. E a gente teve mais um episódio, né? Que infelizmente todos os dias acontece. Agora lá em Porto Alegre, um ato brutal, né? De um companheiro, de um colega, de um irmão, né? Que poderia ser qualquer um de nós, acontecer aquela tragédia de uma empresa que já é repetitivo, né? Infelizmente, ela tem essa... Quer dizer, ela não cumpre, né? Ela não batalha, ela não tem esse ato antirracista, pois ela simplesmente as coisas ocorrem e se repetem e nada acontece. Então a gente tem que estar aqui lutando e fazendo a luta desse companheiro e entre outros muitos companheiros que se foram dessa forma brutal. Então, estou aqui, né, também aprendendo com todos vocês aí, o Marcelo, o nosso amigo Geraldino, com a Mônica, nossa companheira, o Ana Teles, contribuindo aí nesse nosso debate, né? Fazendo essa minha apresentação. Ok? Pode. Passo a palavra aí para o nosso companheiro aí, o Marcelo, né, Ana? Para se falar agora, né? O seu áudio está desligado, seu microfone. Seu microfone foi desligado. Tá. Obrigada. Então, agora sim, agora eu vou seguir a ordem, porque Damião deveria ter falado um pouco depois de mim. Mais uma vez eu peço desculpas. Então, agora a gente vai aprender, né, com Marcelo Dias, coordenador nacional do Movimento Negro Unificado, ativista de movimento sindical, suburbano como nós. Né? É interessante que, numa pesquisa, eu li sobre uma viagem que ele fez aos Estados Unidos. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu acho interessante perguntar sobre essa situação da gente pensar em pontos convergentes, né, entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à negritude, à condição do negro, né? Parece descabido, né, a gente pensar em uma convergência, mas, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui e eu gostaria de ouvir, né, e de aprender junto com os nossos companheiros essa situação, né, de cárcere, essa situação de saúde, e que a gente começa a perceber claramente, né, através da televisão, dos meios de comunicação de massa, e também dos últimos movimentos, certo? Então vamos lá, Marcelo Dias, boa noite. Marcelo. Alô? Não é vocês aí tá... que... Agora... Vocês, né? Você... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo?
Eu não tenho controle sobre o microfone, são vocês aí. Tudo bem, Ana? Estamos ouvindo, tudo bem? Boa noite, um prazer tê-lo aqui. E vamos de aula. Você conseguiu me ouvir? Eu gostaria de agradecer o Viradão Cultural por me convidar. Eu sou um membro ativo do Viradão. Tenho participei de palestra no ano passado. Estamos aqui falando de vidas negras. E ano passado aconteceu um episódio muito triste, muito lamentável no nosso Viradão Cultural, que se espalhou por vários bairros, né, do subúrbio. E nós tínhamos uma atividade na Barreira do Vasco. E no dia da atividade do Viradão Cultural na Barreira do Vasco, um trabalhador foi assassinado pela polícia militar e nós tivemos que suspender o evento do Viradão Cultural. Então, esse tema que nós vamos debater aqui, vidas negras importam, vidas negras, faveladas, periféricas importam, é um tema que não sai da ordem do dia. Ontem, um trabalhador de 40 anos foi assassinado num shopping, no Carrefour, em Porto Alegre. Nessa mesma semana, um vereador branco que disputou a prefeitura de Porto Alegre fez um vídeo que está viralizando, atacando 5 jovens negros, 4 mulheres e um menino, um rapaz, que se elegeram para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, o ódio expresso pelo vereador que perdeu a eleição e o assassinato desse trabalhador não é o primeiro que é assassinado num grande mercado. Nós tivemos o episódio no ano passado no Extra, que a deputada Mônica Francisca esteve presente, eu também estive lá presente, no Extra da Barra. Esse é um episódio que faz uma ligação muito grande com o genocídio do povo negro no Brasil e nos Estados Unidos. Sim. Como você muito bem lembrou, eu estive nos Estados Unidos em 2012. Eu era superintendente de promoção da igualdade racial do governo do Estado, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e eu fui convidado para fazer uma visita a 6 cidades dos Estados Unidos, no intercâmbio entre a comunidade negra brasileira e a comunidade negra norte-americana. Eu tive o prazer de ir em Montgomery, a cidade onde Luther King liderou grandes manifestações, e eu visitei, Mônica, a igreja que a Ku Klux Klan botou fogo, uma igreja do ramo evangélico, protestante, da qual Luther King era o principal dirigente, e a Ku Klux Klan, na década de 50 do século passado, colocou fogo nessa igreja, matando 4 meninas negras. Eu estive nessa igreja. Eu estive em Los Angeles, lá naquela cidade que Rodney King foi barbaramente espancado em 91 pela polícia de Los Angeles, e eu estive lá, no museu que fizeram em homenagem a Rodney King. Eu estive no Alabama e visitei o museu de Rosa Parks, que em 1957 se levantou contra o apartheid que existia nos ônibus daquela cidade. Rosa Parks, em 1957, se recusou a levantar do assento para dar lugar a um homem branco, e ali os negros norte-americanos começaram uma greve de 1 ano, que durou 1 ano. Trabalhadores, mulheres e crianças negras caminhavam
2, 3, 5, 10 quilômetros por dia para ir trabalhar, para ir no mercado, para ir em qualquer lugar, e se recusavam a viajar de ônibus se a segregação racial não acabasse. E depois de um ano de manifestações, de boicote, eles conseguiram a integração nos ônibus do sul dos Estados Unidos. Eu estive no Harlem, e eu visitei o museu no Harlem, e eu fiquei emocionado. As lágrimas vieram no meu rosto, Ana e Damião, Mônica Francisco, porque eu olhei uma mesa de vidro imensa. Você não podia pegar nos objetos, porque ela tinha um vidro imenso em cima. E quando eu olhei, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi a carta de princípio do Movimento Negro Unificado, que foi lançada em 18 de junho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal, em São Paulo, no lançamento do Movimento Negro Unificado há 42 anos atrás. Olha só a carta de princípio do MNU, lá no Harlem. Mas essa relação entre negros brasileiros e norte-americanos é muito grande, é muito presente na luta nossa. É que a gente não estuda essa relação que existe. Hoje, por exemplo, nós fizemos um seminário, o primeiro seminário do IPCN, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, que teve uma eleição no dia 20 de outubro, e eu fui eleito, junto com um conjunto de companheiros, para dirigir o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, que fica ali na Lapa, na Rua Mendes Sá. Vocês sabem que o IPCN foi uma das primeiras entidades do movimento negro a ter uma sede própria? O IPCN foi fundado 3 anos antes do MNU, foi fundado em 1975. E vocês sabem quem comprou a sede do IPCN? Foi o Movimento Negro Norte-Americano. Então, essa relação nossa é uma relação que vem de muito tempo, vem de muitas décadas. O MNU, por exemplo, liderou durante décadas uma luta para libertar Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal foi preso com cerca de 21 anos de idade. Hoje, Mumia Abu-Jamal tem cerca de 60 anos, foi condenado à prisão perpétua por um crime que até hoje não foi provado. Foi acusado de assassinar um policial branco, e Mumia Abu-Jamal está preso há 40 anos, porque nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Ele foi condenado à morte, foi comutada a sua pena de morte, mas ele continua na prisão há 4 décadas, porque esse é o sistema opressor do Império Americano. A morte do jovem, do trabalhador de 40 e poucos anos, da mesma idade do Beto, eu agora fugiu o nome dele, no mês de maio, esmagado pelo joelho de um policial, fez que a negrada americana fizesse aquelas manifestações extraordinárias contra a violência policial. Uma violência policial que há cerca de 10 anos vem assassinando todo ano, todo mês, a juventude negra norte-americana. Igualzinho acontece nas favelas e na periferia do nosso país. Igualzinho, nada diferente do que aconteceu com João Pedro em São Gonçalo, do que aconteceu com Ágata, de 8 anos, aqui. Eu moro na Penha, eu estou aqui na Penha, aqui do lado, aqui em Ramos, na Fazendinha, no Complexo do Alemão. Nada diferente do que aconteceu aqui do lado, em Costa Barros, com os 5 meninos que receberam mais de 111 tiros
5 meninos negros. A mãe de um deles, 4 meses depois, veio a falecer de depressão. De depressão. E os policiais estão soltos, Mônica. Damião, Ana, estão soltos esses policiais. Essas bestas feras que representam o Estado genocida, o Estado repressor contra a nossa juventude negra. Então, o que acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece nos subúrbios da França, com os imigrantes africanos, o que acontece aqui é uma prova de que a opressão é internacional e a nossa luta também tem que ser uma luta diaspórica, internacional em defesa do nosso povo. Então, vidas negras importam não só nos Estados Unidos, não só na Inglaterra, não só na França, mas na África, nas Américas, no Haiti, em todos os lugares onde tem a diáspora africana. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu quero falar um minuto. Tem 1 minuto. Eu quero falar um pouco sobre essa comissão que a deputada Mônica hoje é a vice-presidenta. Eu estive no ano passado, eu fui convidado, tive a honra de ser convidado pela deputada Mônica para ir no gabinete dela, conversar com ela. Eu achei que seria uma conversa de 10, 15 minutos no máximo, e a conversa durou 40 minutos. Eu fiquei surpreso, porque é difícil você encontrar um parlamentar que dedica tanto tempo para conversar com qualquer cidadão do povo. E a deputada, que eu pensei que ia conversar com ela 10, 15 minutos, me ouviu 40 minutos. E eu falei para ela dessa comissão que eu tive a honra de criar. A primeira comissão de combate ao racismo do Brasil. Para você ter uma ideia, Ana, na Câmara Federal tem uma comissão chamada Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A comissão da Câmara Federal que trata das questões do nosso povo é chamada de Comissão das Minorias. Quando nós somos, de acordo com o IBGE, entre 53% e 55% da população. Se nós fôssemos um país independente, Ana, nós seremos o 3º país em população das Américas, porque nós somos 110 milhões de seres humanos no Brasil. Ficaríamos atrás dos Estados Unidos com seus 340 milhões e do México com 120 milhões. A Colômbia tem 45 milhões, a Argentina tem 40 milhões. Nós, negros e negras, somos 110 milhões de cidadãos nesse país. E eu falei para a deputada Mônica, e vou lutar, independente dela querer ou não. Ela vai ter que aceitar. Vamos enquadrar a deputada Mônica Francisco. A deputada Mônica Francisco tem que presidir essa comissão, porque essa comissão é nossa. Eu fui o primeiro presidente dessa comissão. Depois nós tivemos Jurema Batista como presidenta, e nunca mais deputada. Nesses 22 anos que existe essa comissão, nunca mais nós tivemos um deputado negro ou uma deputada negra presidindo essa comissão. Então, nós vamos trabalhar, Ana. A Frente Ampla Suburbana, o Movimento Negro Unificado, as organizações do Movimento Negro do Estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil têm que se mobilizar para levar uma mulher negra à presidência dessa comissão, porque essa comissão ela é muito importante para fazer audiências públicas, para visitar as favelas, visitar a Baixada Fluminense, visitar os territórios de maioria negra e apresentar projetos em defesa do nosso povo. Então, eu agradeço o espaço que vocês me concederam e digo para a deputada Mônica, eu serei um soldado à sua disposição para nós, depois de 2 décadas, colocarmos uma mulher negra na presidência da Comissão de Combate ao Racismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Eu engrosso esse coro, né?
E vamos de luta. E agora o espaço fica aberto para José Geraldo, mas eu vi aqui Geraldinho, né, que é um ativista do coletivo Minervino de Oliveira. Eu também estudei, fui lá e vi que esse coletivo, eu não tinha muito conhecimento a respeito, ele fala de uma questão muito importante na nossa luta, que é o anticapitalismo, né? Fala dos nossos corpos que trabalham, muitas vezes demasiadamente, na maioria das vezes, né? Sou filha de uma mulher preta, trabalhadora, e a gente conhece isso de perto, dentro do nosso contexto familiar, no nosso bairro, no nosso contexto. E é interessante também, outra informação que eu colhi na pesquisa, é sobre essa luta, né, em busca de um poder popular. Mas também sobre a questão da religiosidade, o preconceito religioso, e também sobre a xenofobia. Então, é um movimento necessário, importante, atuante, e é isso. Eu colhi um trecho de um discurso que aparece em uma das redes do coletivo Minervino de Oliveira, que diz o seguinte: é somente através da produção que a raça humana se diferencia do resto dos primatas e do resto da vida. Né? Esse manifesto fala do marxismo, e pensando, né, nesse nosso coletivo negro e nessa distribuição de renda, tudo isso. E também sei que José Geraldo é militante importante na questão cultural, né? Então, eu queria que ele desse um pouquinho dessa aula para a gente e que seja agora o momento. Tá? A gente tem aí alguns minutos para aprender. Vamos lá, José Geraldo. Deixa eu ver, José. A câmera está desligada. Você consegue abrir aí? José Geraldo. Agora sim. A gente só não consegue te ouvir. Você consegue falar? Está conectando seu áudio. Agora sim. Ah, ok. Seja bem-vindo. Nossa, caiu a linha, sei lá, fui desabilitado, sei lá, fiquei desesperado aqui. Perdão, foi culpa minha. Não, imagina, isso acontece. Mas você conseguiu me ouvir? Não, agora que eu estou entrando de novo. Eu saí, estava o início da fala do Marcelo Dias. Ah, que pena, mas depois a gente tem tudo isso gravado, então eu vou repetir. José Geraldo, coordenador do Movimento Coletivo Minervino. Né? Eu disse aqui para todo mundo que eu fiz um fuxico nas redes sociais do coletivo e fiquei muito encantada com o movimento, eu não conhecia bem, e vi que o coletivo faz uma luta em relação ao capitalismo, é anticapitalista, tem um trabalho muito interessante e necessário em relação à xenofobia, fala muito das questões populares, da cultura popular. Sei que você também é coordenador, né, de dança de um coletivo chamado Jongo de Volta. E aí eu li um trecho que eu retirei de um manifesto que foi traduzido por Alessandro Casemiro,
que está na rede social, se eu não me engano, no Instagram do coletivo Minervino de Oliveira. E eu achei interessante trazer isso em relação ao capitalismo, né, da nossa força de trabalho. E aí ele diz o seguinte: é somente através da produção que a raça humana se diferencia do resto dos primatas e do resto da vida. E aí queria saber de você como é que o coletivo Minervino trabalha essa consciência anticapitalista, né? Com as vidas negras. E também queria que você falasse de preconceito religioso e que desse uma aula também para a gente sobre cultura. Na verdade, você fala, às vezes, de cultura erudita e cultura popular. Queria ouvir isso de você. Primeiramente, gente, boa noite a todas, boa noite a todos. A você, Ana Teres, que está aí na coordenação dessa atividade. A Mônica Francisco, eu já conheço. Eu sempre vi, de vez em quando, está lá em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda. Marcelo Dias, companheiro das antigas de luta aí do MGO, dos metroviários. E Damião Chagas. Então, boa noite a todos vocês. Satisfação, uma honra estar aqui com vocês. O coletivo que eu atuo é o Coletivo Negro Minervino de Oliveira. Para começar a te responder, eu vou buscar um pouquinho quem foi Minervino de Oliveira. Minervino de Oliveira foi a principal liderança sindical das primeiras 3 décadas anteriores do século XX, aqui no Rio, e do Brasil, inclusive. Negro, ele foi secretário-geral, né, da antiga Confederação Geral dos Trabalhadores Brasileiros, já em 1906. A sua luta sindical anterior à Ana Vargas, a essa luta sindical desses sindicalistas anteriores à Ana Vargas, vão trazer elementos fundamentais para futuras conquistas que, inclusive, hoje nós discutamos, que depois Vargas até incorpora na sua legislação trabalhista várias dessas lutas reivindicadas por esses trabalhadores. Né? O Minervino de Oliveira, então, ele se candidata a intendente, que é o antigo vereador, foi eleito em 1928, a vereador no Rio, ele era um líder operário, marmorista, e foi o primeiro negro e operário. Não foi o Lula. Tenho muita admiração pelo Lula, mas foi o Minervino de Oliveira, o primeiro candidato operário e negro a lançado como presidente pelo Bloco Operário Camponês, naquela eleição que o Vargas assume através do golpe de 1930, a articulação do Bloco Operário Camponês lança o Minervino de Oliveira, um importante líder sindical comunista, aí já ligado ao antigo Partido Comunista Brasileiro. Então, nós do coletivo Minervino de Oliveira somos um coletivo organizado a partir das posições e estratégias definidas pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas nós colocamos como anticapitalista. No momento, a gente tem defendido muito a questão da bandeira do antifascismo, okay? E do antifascismo. Porque fascismo, racismo e capitalismo andam de mãos dadas. E aí, essa consciência anticapitalista, ela vem através das lutas. Já se tem lutas no Brasil desde que o projeto colonizador chega nessa colônia no século XVI. Os povos originários, certo? Que começam a perder suas terras, sofrer um conjunto de violências, e, nesse processo também, os povos africanos, que foram sendo capturados, raptados, vendidos, sequestrados. A partir do primeiro negro que aqui chega, começa a ter luta. Eles trazem consigo várias experiências de luta no continente africano. Quilombos, as resistências religiosas, as resistências culturais, etc. Essa data de 20 de novembro é uma data de resistência, de memória política de todo esse povo nosso que travou essa luta
mas é uma data que também traz a insígnia da questão da violência. O que Damião abriu falando na fala dele aí, desse ocorrido que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é um processo que a gente tem vivenciado nesses 520 anos. Porque esse Estado que vai ser fundado no Brasil, ele se garante através da prática sistêmica e constante da violência. É um Estado que concentra renda, é um Estado que exclui, e que, diante da gravidade dessa crise econômica, dessa crise, ele se garante através das múltiplas práticas de violência e mobiliza toda a sua estrutura para fazer valer-se disso. Então, é nessas lutas imediatas, nessas lutas mais a médio e longo prazo, que a gente trabalha, procura trabalhar, não só nós, mas vários outros movimentos, como o próprio MNU, articulado a partir de 1978, a gente acompanha toda essa luta. É nesse processo de luta que nós achamos que a população vai adquirindo consciência dos limites das lutas nos marcos do capitalismo. Sem mudança de modo de produção, todas as conquistas que nós tivermos, né, nesse modo de produção capitalista, elas vão estar sempre em constante ameaças ao que está acontecendo aí. A luta de Minervino, de todos aqueles sindicalistas até a década de 30, está sendo violada agora com essas contra-reformas trabalhistas. E nós estamos tentando garantir aquelas lutas, aqueles direitos que nós começamos a conquistar a partir de 30. Salário mínimo digno, direito a férias, direito a descanso, licença maternidade e várias outras coisas. O que essa reforma está trabalhando é atacando essas conquistas. Olha como nós estamos regredindo no tempo. Né? Então, são através dessas lutas para conquistar direitos e, na luta, ampliar esses direitos, que a gente acha que vai estar trabalhando também a perspectiva anticapitalista da luta. Então, acho que, para a gente iniciar, tá bom. Marcelo, beleza? Nos conhecemos de muito tempo da luta aí. Você está sempre lá em Valfrizona, sempre que pode. Vamos juntos. Então, José Geraldo, e essa questão, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, do seu trabalho com o jongo, né? Que eu acho que traz para a gente uma questão de resgate da cultura, né? de um olhar, né? Da gente se conhecer, da gente se perceber. Né? Eu mesma estou passando por um processo de transição, né, de capilar. Eu estou conhecendo o meu cabelo depois de 41 anos, quase. Né? Então, assim, a dança, a música, a gente percebeu os nossos corpos, né? a nossa cor, através da dança. Eu trabalho com criança e adolescente, e isso é muito interessante, porque eu comecei a ter essa lição numa via contrária, né? Os meus alunos começaram a me dizer sobre quem eu sou, né? Porque em um determinado momento eu já não sabia mais, né? Porque é por praticidade, porque a gente vê na televisão pessoas diferentes. Então é muito bom saber. Eu sou formada em literatura, né? E essa palavra erudita dentro da universidade, né? Eu fui muito nova para a universidade no final da década de 90, e essa palavra erudita, eu não me apropriava dessa palavra. Né? E quando eu escuto, né, em algum momento da universidade, a gente falar de cultura popular de uma maneira muito distante, né, aquilo que fazem por ali. Então, eu queria saber dessa sua inserção nesse contexto e nesse trabalho com a cultura popular, onde a gente incita a realidade negra, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, vamos lá. Olha só, se tem um legado, uma herança forte de nossos ancestrais, que para caber nas condições que todo mundo está vivendo, é essa herança cultural,
religiosa. Porque na África antiga e até hoje, particularmente nas sociedades mais rurais africanas, se canta e dança do nascer do dia ao pôr da noite. Se canta quando está plantando, se canta quando está colhendo, se canta quando nasce, se canta quando casa, se canta quando batiza e se canta, inclusive, quando tem a passagem. Isso marca muito nós. E é fundamental essas permanências, porque o projeto colonizador tentou nos matar também psicologicamente. E não conseguiram. Ok? E o jongo, que é a minha... Né? O Marcelo conhece, o Marcelo teve muito lá em Pinheiral. A minha raiz, a minha escola de jongo é de Pinheiral. Eu fui criado nisso. O jongo, ele nasce em que contexto? No contexto da luta anti-escravista nas fazendas de café, aqui no meio do Vale do Paraíba. Vassouras, Valença, foram as maiores produtoras mundiais de café naquele período do século XIX. Uma grande concentração de escravizados. Esses escravizados entravam aqui pelo Cais do Valongo. Foi o maior porto de entrada de escravizados das Américas, foi o Cais do Valongo. Com eles vieram essas diversas visões do mundo. O jongo, ele era uma estratégia naquele período, que vai ter feito várias releituras, de resistência, de articulações de diversas coisas, como é essa que nós estamos falando aqui. O cara está lá no meio da plantação, mas alguém está cantando, mandando um recado para ele. Se conversava de tudo através dos cantos. Os cantos tradicionais antigos do jongo, eles são cheios de códigos. Por isso que sempre precisa de pessoas mais experientes que estão tocando na roda, que entendem aquilo. No pós-abolição, o jongo permanece nas festas familiares. Lá em Barra do Piraí, por exemplo, que é a minha região, em cada bairro você tem lá uma tradição muito forte e das famílias. Em Pinheiral foi a mesma coisa. Meu falecido mestre Gabiona, era descendente direto de escravizado da fazenda São José do Pinheiro, que tem origem a Pinheiral. A atual matriarca do jongo de Pinheiral é a Fatinha. Hoje eu coordeno um coletivo de jongo em Volta Redonda chamado Jongo de Volta. E eu também tenho uma outra linhagem de tambor que é do Congado, que é por parte da família da minha mãe, que meus pais vieram de Minas na década de 40, naquela leva para construir a CSM e trouxeram a tradição do Congado. Mas eu sou nascido aqui no Vale do Paraíba. Entendeu? Então a cultura ela tem esse poder de agregar a cultura em si, né? E a cultura popular é essa cultura produzida nos quilombos, nas aldeias indígenas, nas comunidades. Quem é que gere, quem é que administra, quem é que produz essa cultura? Os trabalhadores negros. A cultura popular é gerida pelo povo trabalhador. Esse povo trabalhador está onde? Nas fazendas, nas indústrias, nos comércios e no desemprego. E nos seus diversos momentos ele expressa isso de diversas formas. De canto, de dança, etc. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Mônica? Deputada Mônica? Depois dessas aulas aí, né? A gente fica muito bom ouvir, né? Então, e a gente que fez um trabalho com o Jongo da Serrinha, Rede Estadual de Jongos, fica muito feliz de ouvir, Geraldinho. Tia Maria. Então, eu acho que Marcelo te fez uma provocação. E aí, depois eu queria que você falasse também desses 132 anos, né, do fim legal da escravização no Brasil. Né? Então, eu queria ouvir a sua resposta, né? Quero ouvir a sua resposta ao Marcelo.
E também que depois você fale dessa questão da Lei Áurea. Isso, fale sobre isso, mas eu estou ansiosa para ouvir a sua resposta em relação ao Marcelo. Vocês são fogo, hein, gente? Eu vou te falar, hein? Eu falo tanto de papo reto, né? O Damião tá fazendo até coração. Eu falo tanto de papo reto porque Marcelo sabe bem, né? Esse contexto da política institucional é o lugar do eufemismo, né? Você quer falar uma coisa, mas você fala outra. A gente que vem da favela, porque eu sou favelada raiz, a gente é no papo reto, porque a gente aprende o papo reto, porque papo reto é ficar vivo, né, gente? É ficar viva. É se manter vivo, é ter legitimidade. Então, você dá o papo reto, sem curva, papum, né? Se é, se não é, não é. Então, é muito engraçado, né? Porque o papo ele vai retinho. E aí você chega aqui, lindo, para aprender, ouvir com os professores, Marcelo Dias, Geraldinho, Damião, Ana. Aí você, pá, toma, né? Bebe do próprio veneno, né? Mas isso tudo é para enrolar mesmo, gente. Mas então... 132 anos de abolição. Vou começar pela abolição inconclusa, né? 132 anos de uma abolição inconclusa, não sem muita resistência do nosso povo, né? De amplo e notório saber nosso, das resistências, das revoltas, da organização dos quilombos, da organização dos movimentos negros, né? O movimento negro unificado. Marcelo está aqui, né? Falou dessa relação histórica dos negros e negras estadunidenses, da nossa luta que é internacional, né? A nossa luta ela é internacional, nós temos articulação. Agora, a gente vê avançar mais ainda essa nossa ação em rede globalizada com as juventudes pretas, né? Que vão radicalizando a partir de novas ferramentas esse diálogo. Então, Black Lives Matter, vidas negras importam, e a gente vai fazendo o nosso diálogo, porque, ao fim e ao cabo, somos nós que somos hiperencarcerados, estamos confinados nos manicômios, a luta antimanicomial ainda não nos atinge integralmente, somos nós que estamos confinados, adoecidos, desempregados, desestabilizados emocional e financeiramente, e mesmo assim nós resistimos. Resistimos à Lei de Terras de 1875, resistimos construindo, tentando fortalecer a universalização do ensino a partir da Constituição de 88, da própria saúde, né, que nos colocava de fora, porque nós sabemos, Marcelo afirmou aqui, né? Nós não éramos para existir. Enfim, o projeto de nação, acho que foi Damião, na verdade, até 2012, dava conta de que a gente não existiria mais, né? E eu gosto muito de dizer, Marcelo falou da ida ao Harley, a Montgomery, o quanto para nós a gente não precisou das Jim Crow, que foram as leis que estabeleceram a segregação, né? Iguais mas separados, né? Então, as placas com lugares para gente de cor e os permitidos para pessoas brancas. Aqui a gente não precisou de placa nesses 132 anos de abolição inconclusa, porque o Geraldinho falou muito bem do impacto emocional na nossa subjetividade, Lélia, Neuza Souza, né, a própria Sueli Carneiro, lembraram de Jamila, né, a filósofa, mas a nossa própria psique ela foi altamente afetada nesses 132 anos de abolição inconclusa, que não precisou, eu digo, veneno inoculado pela branquitude, pelo racismo. O veneno inoculado pelo racismo na branquitude é o ódio e a sede de poder, de submissão do povo negro. Em nós é a subserviência. E não é uma subserviência apaixonada, o amor pelos brancos, né, que, infelizmente, a gente precisa combater, lutar, é real. E nós, nesses 132 anos de abolição inconclusa, tivemos
uma parcela da população negra lutando para garantir a libertação mental, física e emocional da branquitude. Então, que projeto muito bem sucedido. A gente começa a ver, desde a transição capilar, né? A gente não quer um cabelo igual ao dos brancos, a gente tem um cabelo maravilhoso. A gente não quer a maquiagem para ficar igual uma mulher branca, a gente não quer deixar o nosso cabelo de homens para ficar parecido com o cabelo de homem. Não! Então, nesses 132 anos de abolição inconclusa, nós temos ainda uma série de desafios, e a gente é protagonista das respostas a esses desafios. Veja, apesar da força, da brutalidade do Estado brasileiro, seja a brutalidade armada, seja a brutalidade nas políticas públicas, nos indicadores das políticas públicas, que não nos privilegiam, né, que não nos inserem adequadamente no lugar de poder, nós estamos retomando. Nós estamos reinserindo o nosso povo nos lugares de poder, que não é só da política, não. É nos lugares do protagonismo, né? A gente está empurrando esse ônibus aí, a gente está empurrando essa máquina para concluir esse processo de uma lei áurea que foi consensuada, que não nos atende. E a gente vê, né, que o processo escravista, como diz Toni Morrison, né, ele persegue a negritude ainda. Por isso, decolonizar a sociedade, decolonizar o pensamento, decolonizar as práticas, porque a ação escravista colonial ela persiste nas ações em sociedade, nas relações sociais, né, na subjugação dos nossos corpos, e no ódio constante nas práticas que os brancos evidenciam todos os dias, seja nos convidando para ocupar elevador de carga, né, e aí a gente diz elevador é quase um templo, se não dá para ir no social, a gente não vai no compromisso, já disse o poeta Jorge Aragão, né? Vamos tirar o sono deles, a gente vai passando pelas brechas e reafirmando e ressignificando a nossa existência, para concluir essa abolição só com reparação. De fato, sem reparação, a abolição nunca será conclusa, só o ato de não termos pessoas submetidas por força de lei. Mas a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a PEC 95, são elementos que fazem a gente olhar, o Geraldinho trouxe aqui, né, dentro desse processo capitalista, que o Boaventura, né, a Boaventura Souza Santos diz que a gente vive uma anormalidade fora do comum, porque você tem o capitalismo ele produz uma anomalia tão grande, porque crises são períodos de tempo, ele produz crise permanente. E há uma crise dentro de uma crise permanente que é sentida de maneira mais forte, eu diria, por nós, pessoas negras. Então, para que a abolição de fato seja concluída, é preciso que haja reparação, é preciso que haja paridade em tudo, não só no que se refere ao poder político, mas em toda a sociedade, né? A gente está aqui com um ex-deputado, que é o Marcelo Dias, eu vou usar já que ele está aqui, né? Olha a diferença para ex-deputados brancos, por exemplo, a deferência em sociedade, né? A gente agora teve que, de maneira muito contundente, fazer uma mudança, né, num vídeo, né, por força, que não apresentava a figura do Marcelo Dias, mas, por exemplo, se tivesse sido um deputado branco,
a criar a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de cor, raça, etnia, procedência nacional e expressão religiosa. Por que eu estou falando desse nome enorme que o Marcelo levou para identificar, né, essa comissão? Porque nem o nome dela é falado. Ela é chamada de Comissão de Combate à Discriminação e Homofobia. Então, por isso que eu faço questão de falar o nome dela completo, porque eu acredito que quem pensou, e ele acabou de dizer porque pensou, fazendo uma comparação com o âmbito federal, né, de direitos humanos e minorias, é importante falar o nome, porque quando a gente fala de procedência nacional, a gente está falando dos nossos irmãos refugiados no Brasil, majoritariamente do continente africano, Serra Leoa, Angola, enfim, de todos os outros, da grande parte dos países africanos, do continente africano, que vem para cá, que vivem uma situação dramática no Brasil, né? Mesmo tendo condição, como a gente viu o caso daquela estudante, né? Enfim. Então, de expressão religiosa, a gente está vendo aí. Então, como é que a gente não fala, né? Que há uma ação institucional que atende a essas demandas, que chegam de onde? Dos expropriados, que o capitalismo, Geraldinho disse bem, neste momento pandêmico, faz com que se aprofunde a precarização da vida destas pessoas. Quem está morrendo mais de Covid-19? Pessoas pretas e pardas. Quem ficou desempregado primeiro? Pessoas pretas e pardas. Quem está aprofundando o desemprego não consegue reinserção? Pessoas pretas e pardas. Quem ficou em confinamento na casa de patrões? Quem foi a primeira pessoa a morrer no estado do Rio de Janeiro? Uma empregada doméstica da terceira idade, do interior do estado do Rio de Janeiro. Né? Quem é a ponta da saúde pública? Não são os médicos mais contaminados. Auxiliares de serviços gerais, que têm contato com material contaminado, com dificuldade de EPI e reaproveitamento de EPI. Técnicas auxiliares de enfermagem, majoritariamente pretas e pardas, e mulheres. Então, quem foram os 500 jovens que o Tribunal de Justiça mandou para casa na pandemia para demitir? Estagiários, jovens aprendizes. Muitos arrimos de família, jovens pretos e pardos, das periferias e favelas. Então, tem que dar nome mesmo. E é óbvio que mais de 2 décadas depois de criada a comissão, tendo sido criada por um homem negro, presidida por esse homem, em seguida, depois dele, só uma mulher negra, e passados 22 anos não mais, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Como nós, na Comissão do Trabalho, nós aceitamos o desafio, estamos fazendo um excelente trabalho. A gente vai entregar agora o relatório da Comissão do Trabalho. Uma mulher extremamente precarizada na vida inteira, empregada doméstica, faxineira, né? Grande parte da minha vida eu fui empregada doméstica, operária. Comecei a trabalhar aos 14 anos na fábrica de tecidos Irmac, no Polo Industrial da Tijuca. Então, trabalhei na FAET, produzindo ventiladores, o famoso 45 da FAET, azul e branco. Então, trabalhei na fábrica de prata. Então, exatamente, é muito simbólico ter uma mulher negra, né, sem a tradição trabalhista, porque ninguém melhor do que nós para entendermos o que é o mundo do trabalho no Brasil. Então, eu acho justa a grita e a provocação de Marcelo Dias nesse sentido. E está deslocado do contexto e da conjuntura não ter uma pessoa negra dirigindo, coordenando e ocupando, de fato, uma comissão que se preste
esse fim. Eu acho que eu respondi, né? Dei uma embromation, mas eu respondi. Respondeu, me emocionou. Essa nossa luta, né, de trabalho, a gente olha para trás, olha para a nossa ancestralidade, né? Eu sou de uma família de cozinheiras, de empregadas domésticas. Eu acho que eu sou a primeira da minha família. Eu tenho mais uma prima que também estudou, hoje é psicóloga, a Raquel. E a gente convivia, né, nesse contexto, todo mundo comendo muito bem, elas muito alegres, cozinhando, fazendo doces, e viveram muito tempo, mas a gente percebia sempre uma dor, né, nas histórias contadas, uma diferença da maninha, da madrinha. Você me emocionou mesmo, Mônica. E eu acho que o Marcelo está um pouco satisfeito. Será que está satisfeito com a resposta da Mônica? A respeito dessa luta que a gente vai travar agora aqui, gravado, né, em relação a essa comissão. É interessante o nome da comissão, é um nome bastante grande, e eu fiz a leitura dele todo. Eu vou repetir, antes de Marcelo falar com Mônica sobre essa comissão. Falar também, Marcelo, eu queria te perguntar sobre essa sua experiência, né? Eu fiquei lendo sobre ela lá de 2012, em relação também ao Sistema Único de Saúde aqui no Rio, aqui no Brasil, e o que acontece com a saúde também nos Estados Unidos em relação à população negra, que a gente não tem esse acesso, a gente ouve. Eu acho que no início do ano 2000, alguns documentários falavam um pouco sobre isso, mas era uma referência muito relacionada às pessoas como um todo, mas voltada para as pessoas brancas, né? E a gente não tem muita notícia de como essa população negra vai ao hospital, né? A comissão de Mônica, que é vice-presidente, ela fala de discriminação, preconceito de raça, de cor, etnia, religião e procedência nacional. É importante que todos nós saibamos desse nome, né? Nome e sobrenome dessa comissão. Então, caso também alguém tenha perguntas, que esteja ouvindo a gente aí no Viradão, dá uma sinalizada. Mas e aí, Marcelo? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Sim. Você só faz perguntas difíceis, né? Essa questão da saúde. Mas eu queria, antes de entrar nessa questão da saúde no Brasil e nos Estados Unidos, eu queria enfatizar um ponto que a deputada colocou, que ela falou: lá na Assembleia só fala na comissão como uma comissão de combate às discriminações e à homofobia. Não foi isso que ela falou? Sim. Isso é fruto da ausência de um deputado negro, de uma deputada negra na presidência. Nós precisamos de uma deputada negra na presidência dessa comissão para dar ênfase na discriminação racial. A esquerda branca gosta de falar na luta antifascista. Nós somos antifascistas. Mas eu quero dizer que eu também sou antifascista. Mas eu quero dizer para esse pessoal que o racismo no Brasil mata. Eu não vejo as pessoas estarem sendo mortas pelo fascismo.
Mas elas estão sendo mortas, crianças estão sendo mortas pelos racistas. 5 meninos dentro de um carro no Morro da Lagartixa, Ágata, João Pedro, todos eles estão sendo mortos por um Estado opressor, genocida e racista. A deputada Manuela, que, se Olorum permitir, será prefeita de Porto Alegre, ela fez um vídeo hoje dizendo: se esse homem fosse branco, ele não seria morto. Não seria morto. Se aquele menino que caiu lá em Recife, do 10º andar, fosse branco, aquela mulher não deixaria aquela criança, ela não apertaria o último andar, lá, né, a cobertura para aquela criança subir. Era uma criança preta. Então nós precisamos de um parlamentar, de uma parlamentar negra na presidência dessa comissão para resgatar a sua essência. Ela abarcou essa gama de segmentos porque nenhum deles tinha uma representação na Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa não dava conta. Só falava da violência policial, da violência do Estado, do sistema carcerário, mas não falava da morte da juventude, deputada, mas não falava da cor da juventude que estava sendo morta. Por isso a criação dessa comissão. Por isso a importância de uma deputada, não que tenha só a pele preta, porque tem parlamentares lá que têm a pele preta, que durante 2 décadas nunca reivindicaram a presidência dessa comissão. Tem que ser uma mulher preta que tenha consciência racial, que tenha pertencimento à nossa africanidade. Não basta ser preto, tem que ter a consciência negra. Segunda coisa que Mônica colocou foi a questão da reparação. Nós vamos ter que voltar aqui, Ana, para falar de reparação e ação afirmativas, que são coisas muito diferentes. Ação afirmativa nos Estados Unidos, as políticas de cotas raciais, criou um Barack Obama, uma Michelle, uma Condoleezza Rice, criou um monte de negros que estão lá na classe média alta, enquanto os Estados Unidos é um país que tem 40 milhões de pobres. Nós somos 14% da população no máximo. E a maioria esmagadora desses 40 milhões são negros. Os Estados Unidos têm 2 milhões de pessoas encarceradas. Nós somos 14%, somos mais de 50% dos presidiários. Então, a ação afirmativa, ela não atende o conjunto da população negra. Ela atende uma minoria. Eu serei contra a ação afirmativa por causa disso? Claro que não. Nós queremos negros e negras advogados, engenheiros, médicos, nós queremos. Mas reparação, como a deputada colocou, significa, sabe o quê? Que aquele trabalhador desempregado que mora aqui, do lado, na Vila Cruzeiro, quando ele vai na birosca tomar uma cachaça, aquela cachaça que ele está bebendo gera um imposto. Tem um imposto ali naquela dose de pinga. O cafezinho que ele toma na padaria, ele tem um imposto embutido ali naquele cafezinho. E esse dinheiro da favela, da Zona Oeste, da periferia, compõe o erário, compõe o orçamento da prefeitura. E a prefeitura pega essa verba, esse orçamento, e aplica no Leblon, na Barra, em Ipanema, e deixa os 2 milhões de favelados sem saneamento básico. Reparação significa que o orçamento vai ser dividido proporcionalmente
a arrecadação das regiões. A Zona Norte, o subúrbio não vai ficar ganhando a migalha, enquanto a maioria vai para a Zona Sul. Reparação é isso. Reparação é ver o que eu vi nos Estados Unidos. Eu fui em 6 cidades, Ana, Mônica e demais. Todas têm um museu em memória do povo negro. Qual é o museu que nós temos no Brasil? Qual é o museu que nós temos no Rio de Janeiro? Nós estamos brigando pelo Cais do Valongo. Eu fui superintendente estadual de promoção da igualdade racial e eu estive com a saudosa ministra Luísa Bairro, e eu tenho um documento que ela assinou, levando para ela, ministra Luísa Bairro, para transformar a Docas Dom Pedro II, construída pelo engenheiro negro André Rebouça, em frente ao Cais do Valongo, transformar ali no centro de referência da herança africana. Eu levei esse mesmo documento para a ministra Nilma Lino, e, lamentavelmente, num governo democrático popular, a gente não conseguiu fazer nada. E está lá o prédio abandonado. Ali poderia ser um polo gastronômico da culinária africana. O acervo de Abdias do Nascimento poderia estar ali. Ali podia ter uma videoteca dos filmes negros de Zósimo Bumbum, que faz um intercâmbio com o Brasil, África, Cuba, Caribe, poderia estar ali. Ali são mais de 10 mil metros quadrados. Ali podia estar o Museu da Liberdade. Mas nada é feito e nós precisamos da deputada Mônica para ela pressionar o governo federal, porque aquele prédio não é do Estado. Ela não tem gestão sobre aquele prédio, mas ela pode pedir o Freixo para pressionar o governo federal, pode pedir os parlamentares do PT, o Vicentinho, que é negro, o Paulo Paim, para lutar para a gente transformar ali no Museu da Herança Africana, como existe em cada cidade dos Estados Unidos. E, finalizando, eu quero falar do sistema de saúde. Esse SUS que está salvando vidas negras nessa pandemia. O primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, pegou a Covid. E quando ele saiu do hospital, ele falou: eu estou vivo porque na Inglaterra tem um sistema público de saúde. Ele deu essa declaração. Contra os privatistas, contra aqueles que querem entregar a saúde pública para os tubarões da saúde. O SUS sucateado, o SUS abandonado, o SUS que esse presidente miliciano insinuou em privatizar. Esse SUS está salvando vida, ao contrário do que acontece hoje nos Estados Unidos. A maioria dos mortos são negros, porque a nação mais rica do mundo, a nação mais poderosa do mundo, em todos os sentidos, com o Vale do Silício, com toda a sua tecnologia, não tem um sistema de saúde para salvar o povo pobre, os 40 milhões de maioria negra dessa pandemia. Por isso nós somos a maioria dos mortos. Por isso que no furacão Katrina, a terra do blues foi destruída e o presidente republicano na época nada fez, porque lá era uma cidade de maioria negra. Então, finalizando, lutar pelo SUS, lutar pelo sistema público de saúde no nosso país é lutar pela vida do povo negro. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Então, José Geraldo, cadê você? A gente está agora aqui na nossa reta final.
Ah, sim. E aí eu queria que você me falasse a todos os ouvintes, né? Eu fico feliz que esse momento ele está gravado, está registrado, que você me falasse da questão da religiosidade, né? Eu assisti a um vídeo seu onde você falava do nosso sagrado que está preso pela polícia, né? Há pouco tempo também eu participei de um movimento, né? Libertem o Nosso Sagrado. Há pouco tempo não, já tem um tempinho lá no Circo Voador, na Lapa. E que você colocasse, né, essa questão que as pessoas não entendem bem, né, essa questão da discriminação e do preconceito religioso. Algumas acham que é cultural, acham que não existe sagrado, mas sim um modismo, que você trouxesse à luz essa relação da religiosidade, de todas elas, né? De todos os credos, do que é sagrado para cada um que é negro, que é livre para acreditar no que quer acreditar. Isso também é importante a gente pautar. Então, a gente tem um pouquinho de tempo, a gente tem aí 10 minutinhos, mas eu acho que você consegue sintetizar isso e falar para a gente. Eu quero ouvir de novo. Vamos lá rapidamente. Quando foi proclamada a República no Brasil, antes de ser aprovada a primeira Constituição do Brasil, que foi aprovada em 1891, foi aprovado primeiro o Código Penal da República em 1890. Nesse Código Penal da República já se criminalizava toda prática cultural, religiosa, artística de origem negra. É só consultar lá o Código Penal de 1890. Antes da Constituição, já se aprovou no Brasil, estava saindo da escravidão, em 1988, formas de criminalizar e pôr na cadeia o negro. Código Penal de 1890. Na Constituição de 1946, por ações de deputados comunistas como Carlos Marighella e Jorge Amado, conseguiu-se introduzir ali a questão da liberdade de culto. Mas, mesmo assim, essa coisa continua pegando. Só caiu na Constituição de 1988 a exigência para que os centros de umbandas, etc., para que pudesse funcionar, não precisasse mais ter o alvará da polícia. Você chega... Eu sou de origem de umbanda e sou filho atual, né? Já há um bom tempo, do Ilê Axé Coroa, de uma Torodi de Ogum, do bairro de Engenho Velho, da Venda Velha, em São João do Meriti. Caiu com a Constituição de 1988 a exigência para que as casas de umbanda, etc., não precisasse mais solicitar alvará na polícia. Isso é violência institucional, estrutural, do poder público. E isso não era exigido de nenhuma outra denominação. Não se esqueça que esse país, até essa Constituição de 1800, até a proclamação da República, a Constituição da República, a primeira Constituição da República, era declarado como um país católico. Nessa Constituição é votada a separação da Igreja e do Estado. Você não podia nem fazer um concurso público se você não se declarasse católico. Então, isso é algo que está ainda muito incrustado na prática de muitos aí. E a gente tem assistido essa enxurrada de intolerância contra as casas de matriz religiosa de origem africana. Está demais. O que é isso? É um projeto político de fascistização da sociedade. E aí, quando a gente fala da questão do fascismo, a gente tem que entender que o fascismo ele traz no seu bojo. O racismo é um dos elementos do fascismo. Então, quem sofre com o racismo, principalmente no Brasil, é a população negra. Então, mais do que nunca, nós negros temos que entender o que é o fascismo.
A outra questão que o fascismo traz é a questão do terror policial. O Estado fascista ele se impõe, vai se impor através do terror policial. Para isso, ele utiliza de todo o seu aparato jurídico, político, repressivo, penitenciário. E aí se encaixa também essa questão das intolerâncias e das perseguições religiosas, que é uma resistência que precisa ser feita. Muito obrigada, José. Ouvir mais uma vez foi importante, né? É interessante nesse dia de consciência a gente tomar consciência, né? A gente está caminhando aqui para o final. Eu vou pedir para que vocês façam considerações. Não sei, dá vontade da gente continuar. A gente podia ter o YouTube só para a gente continuar esse momento, né? E Damião também vai fechar esse momento junto comigo, falando da frente, falando do Viradão, que tem uma programação muito vasta, interessante, e que dialoga com todo esse nosso momento. Queria, antes de tudo, né, agradecer muito a presença de vocês três aqui, elucidando, trazendo aula, trazendo caminhos, trazendo inspiração, olhar, né, para frente, né, para que, não sei, eu acho que depois de hoje, quando eu puder estar com os meus alunos, vai ser bem diferente. Eu trago isso para vocês. Eu trouxe também um texto da Lélia Gonzalez, ele é curto, mas eu acho que ele vai ajudar nesse encaminhamento das considerações, né? Ele diz o seguinte, na verdade é uma fala que eu captei dela. Para quem não sabe, uma pessoa, né, antropóloga, professora, mulher negra, militante, uma das fundadoras do movimento negro unificado, participante, concorreu também na esquerda, a política, depois pelo centro-direita, ali, também foi eleita suplente. Então, uma mulher negra com intuito de mudanças, né, de mudar a realidade. E ela disse assim: enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos, e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxe de consciência, ou melhor, uma praxe de conscientização racial neste país, vai ser muito difícil no Brasil chegarmos ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Eu não anotei quando ela disse isso, mas eu vejo nesse texto movimento, né? Então, eu queria que, em 2 minutos, cada um de vocês falasse, deixasse a gente com uma informação, com uma consideração, por favor. E aí, Damião, depois deles, você, por favor, também faça a sua consideração. A gente pode começar pela Mônica, ou... vamos começar pela Mônica. Bom, primeiro eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada pela organização do Viradão, pela Frente Ampla Suburbana. Faço aqui a minha provocação, tem que ser Frente Ampla Suburbana e Favelada. Mas, brincadeiras à parte, eu até brinquei com o Daniel Reis, salve companheiro, amigo de longa data, chegou com um convite, então agradecer imensamente
ao Rafael Gomes, que durante esses dias veio nos orientando também. Um abraço para o companheiro. E agradecer imensamente pela aula que a gente teve aqui essa noite. Tão importante a gente se ouvir, a gente acumular o que essa luta trouxe de belo para a gente, de muita dor, né? Mas também de muito bonito, que são figuras como essas que estão aqui essa noite, né, Ana? Você, Marcelo, todo mundo que não abriu a câmera, mas que está aí na luta também, na estrada, resistindo bravamente, cada um no seu local, no seu território, nas suas instituições. Então, assim, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para estar aqui, porque isso é sinal de que a gente tem alguma coisa para contribuir, mas eu, de verdade, eu saio daqui com muito mais contribuições do que eu deixei. Eu acho importante porque a gente tem tanto para ouvir, a nossa negritude é tão potente, é tão bonita, é tão forte, é tão eloquente, tem tanto, é um poço inesgotável de conhecimento, saberes, para que a gente possa se fortalecer a cada dia e produzir respostas ao racismo estrutural, ao racismo institucional, ao racismo que permeia as relações sociais no Brasil e que atravessa a nossa vida de maneira tão concreta, né? Na fome, na dor, no enlouquecimento, né? No uso abusivo de drogas, de álcool, no confinamento manicomial, no confinamento nos presídios, nas mulheres negras como nós, Ana, que têm os seus filhos arrancados e que, por um período, essas crianças também são presidiárias, né? Junto com elas. Então, desde a infância, né, as nossas mulheres, as nossas irmãs pretas experienciam, né, a dor de mulheres como eu, que sou mãe, avó, que temem todos os dias, né, pela vida dos seus filhos, que velam, né, mesmo de longe, pela vida dos seus companheiros, da sua família, como mulheres negras que somos, né, fato que a nossa ancestralidade nos traz e nos chama para esse cuidado, para essa vigilância. Então, muito honrada dizer que o nosso mandato, a nossa mandata Quilombo, ela é nossa. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, no nosso mandato. Eu acho maravilhoso, porque é assim que tem que ser. É de todo mundo. Eu só estou lá porque, com certeza, grande parte da sociedade que me colocou naquele lugar, daqueles 40.631 votos, foram de pessoas como eu. Então, grande parte deles. Então, eu sirvo, de fato, com muita alegria e coloco a mandata à disposição desse coletivo, né? Dessa frente, desse coletivo enorme, de todos e todas vocês, para que ocupem, para que incidam, para que nos orientem, porque a gente só se todo mundo for junto com a gente. Então, muito obrigada, força para nós, vamos que vamos. Vamos. Marcelo, sua consideração final. Eu só quero agradecer, tá? Agradecer mais uma vez o Viradão Cultural e dizer para vocês, contar aqui um segredo, não fala para ninguém, tá? É só entre a gente. Que eu tenho muita honra, muito orgulho de ter a deputada Mônica Francisco nas fileiras do Movimento Negro Unificado. A deputada é filiada ao MNU. E eu quero vocês também no MNU, porque nós temos que construir uma poderosa organização negra nesse país para nós construirmos uma nova sociedade. Lá atrás, criaram o Fórum Social Mundial e dizia: um novo mundo é possível. Um novo Brasil é possível quando nós construirmos o nosso projeto de sociedade. Nós só vamos construir esse projeto
de sociedade do ponto de vista do povo negro quando nós tivermos poderosas organizações de mulheres, da juventude, LGBT, quilombolas, indígenas e principalmente da maioria desse povo, que é o povo negro. Muito obrigado. José Geraldo, por favor. Quero parabenizar os organizadores desse evento. Foi muito bom, um aprendizado fundamental que a gente socialize essas informações. Mônica, parabéns, tá? Marcelo, parabéns. O outro companheiro, Damião, ok? Eu gostaria de encerrar com a leitura de um poema meu, rápido. Sim. Rápido. Esse poema, escrito por mim, se chama Manhãs e Céus Azuis. Vamos lá. O sol, as manhãs e o céu, obras-primas da natureza. O canto do pássaro e a brisa matinal, também me encanta. Mágico arco-íris e suas cores lindas, pintada no céu após um longo temporal. Do que mais precisamos? Sim, precisamos sim, do pão nosso de cada dia, sim, do afeto e do carinho de mãe, sim, do afeto e do carinho de pai, sim, do afeto e do carinho de amigo, sim, do livre canto dos pássaros, sim, de bons sonhos, sim, como nas manhãs e céus azuis de Palmares. Obrigado. Damião. Muito obrigada, Geraldo. Valeu, boa noite a todos, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer aqui em nome da Força na Frente Ampla Suburbana a presença de vocês aqui nesse grandioso debate. Né? Queria convidá-los a todos, porque vão ter várias programações a partir de agora, né? Terminando esse debate. Amanhã, sábado, são várias linguagens, com cinema, com teatro, com música, e convidar todos que estão assistindo também. Né? Desde já, eu, como representante aqui da Frente Ampla, já falamos que já estamos nessa campanha da deputada Mônica Francisco assumir a presidência, né, da comissão. Estamos juntos nessa luta. Né? E falar aqui, né, do nosso colega Marcelo Dias, nosso grande parceiro, amigo, também do prédio, realmente em frente ao Cais de Valão, eu tive o prazer de conhecer aquele espaço, né, que feito por um engenheiro negro, primeiro engenheiro, né, negro do Brasil, né, eu acho que fez aquele prédio, acho que foi o primeiro prédio, acho que da América Latina, se não me falha a memória, né, e ali seria um espaço maravilhoso também. Aqui eu faço essa provocação, esse levantamento, com Machado de Assis, que é o poeta, né, negro, que nasceu ali do lado na Providência, né? E a casa dele está tombada, só tem fachada, não existe nem praticamente a casa dele. Aí você vê que você vai em Petrópolis, você conhece a casa que se tornou o Museu de Santos Dumont, né? Que não era negro, era branco. Então tem a casa dele lá, um museu, preservando a memória e a história do Santos Dumont. E por que não temos aqui do Machado de Assis? E exatamente ali, naquele espaço que poderia ter uma casa de leitura exatamente para aquela comunidade e para outras comunidades que queiram ter uma biblioteca. Então, uma casa de leitura também ali, eu acho que seria importantíssimo. E poderíamos, além de homenagear não só Machado de Assis, a nossa grande escritora negra, que é Carolina Maria de Jesus, né? No seu Quarto de Despejo, que é uma literatura linda, que rebuscada, né? Que fala de linguagens que até então muita gente achou que fosse o escritor que ajudou ela a editar o livro, que estava usando o pseudônimo, porque ela usou o lirismo, usava metáforas para contar a vida dela, que acho que qualquer gestor dessa cidade ou de outras teria que ter a obrigação de ler um livro como aquele. Então, desde já, agradeço aí esse grande debate que enriqueceu demais aqui todos nós. Valeu. Frente Ampla Suburbana, Viradão, que também estamos nessa construção aí. Eu também agradeço a todos os participantes, estou me sentindo muito lisonjeada por esse contato
direto com vocês e com todos, e todas e todes, que a gente possa semear tudo que foi aprendido aqui hoje, discutido, conversado, estudado. Foi muito bom. E estou aí seguindo vocês nas redes, tá? E eu trouxe aqui, ó, flores para vocês. Como eu trabalho em escola, quando a gente recebe pessoas nas escolas, a gente no final sempre dá flores. Aí eu trouxe flores para vocês. Muito obrigada. Consciência, consciência negra, consciência sempre, consciência aos negros e negras do Brasil e do mundo. Um grande abraço e vamos com Obrigada. calma. Obrigado a todos. Um beijo, adorei mesmo estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada.